Olá, pessoal. Entrando agora na aula de filosofia, vamos dar continuidade da questão do conhecimento, de como nós chegamos ao conhecimento, né? A gente viu nas aulas anteriores a questão da doxa e a episteme, que é a doxa, a questão de opinião, da subjetividade, de você emitir um juízo de valor sobre determinadas coisas que você percebe, e a episteme, que é a ciência, que trata de um método científico para se chegar a um determinado conhecimento. Tá? E agora a gente vai entrar na questão da teoria das ideias, que desde a antiguidade era estudado, era comentado sobre isso, de como chegar ao conhecimento. Acompanhe comigo aqui na leitura. Platão foi um dos grandes pensadores da antiguidade e, entre uma série de contribuições, dedicou a reflexão sobre uma forma de compreender o conhecimento, ou seja, de como chegamos até o conhecimento. Assim como Parmênides confrontara a doxa, né, opinião e episteme, que é a ciência, ele opôs o conhecimento sensível, fundamentado nos sentidos, tá? Na percepção de mundo, ao conhecimento inteligível, ou seja, fundamentado da razão, do intelecto, que segue. Esses dois tipos de conhecimento, quanto o sensível e o inteligível, ele vai dividir em mundos. O mundo sensível e o mundo das ideias, né? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Olha só, em Atenas, Platão fundou uma escola conhecida como Academia. Esse pensador utilizava o diálogo para demonstrar seus raciocínios e reproduzir essa forma de reflexão em suas obras escritas, em que Sócrates era personagem e interagia com diversos interlocutores. Lembrando que Platão foi o principal discípulo de Sócrates, né? Sócrates não escreveu nada, não deixou nada escrito. E a gente fica sabendo de Sócrates pelos diálogos, os diálogos que Platão escrevia sobre Sócrates. Olha só, tais escritos apresentavam duas fases distintas, reconhecidas pelos estudiosos. Uma extremamente influenciada por Sócrates, que eu falei para vocês, e outra posterior, por uma reflexão propriamente platônica. Platão acreditava que somente a razão, ou seja, o intelecto, né, seria capaz de alcançar a verdade imutável, ou seja, eterna, uma verdade absoluta, né, a qual chamava de inteligível, em contraposição à realidade visível, chamada de sensível, uma vez que era percebida por meio dos sentidos humanos, os 5 sentidos, né? E a possibilidade de falhar poderia levar ao engano e provocar falsas opiniões. Sendo assim, falava na existência de dois mundos. É muito importante, pessoal, vocês terem esses dois mundos, entenderem, né? Que a gente vai utilizar bastante esses dois mundos classificados por Platão. Aliás, Agostinho, ele vai falar sobre a existência de Deus justamente sobre essas divisões que Platão fez do mundo, tá? O mundo sensível e o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, ok? Olha só, sensível é da qual a maioria da humanidade se encontra, porque além do que é superficial, suscetível à constante mudança e aos enganos do sentido. Ele fala assim, esse mundo sensível é o qual nós percebemos através dos nossos 5 sentidos, que às vezes nos enganam, ou seja, não é um conhecimento seguro, é apenas a ideia de que a gente tem de um conhecimento, mas não é o próprio conhecimento. Um exemplo, quando a gente cheira alguma coisa, a gente pensa que é cheiro de álcool, quando vai ver é outra, ou quando a gente ouve alguma coisa, claro, uma coisa que é desconhecida, né, do nosso sentido, mas a gente pensa que é uma coisa, vai ver a outra. Ou quando a gente lê alguma coisa de longe, né, como já dei o exemplo do ônibus, né, você está olhando o ônibus e o seu sentido captou, por exemplo, terminal Santo Amaro. Aí chega o ônibus mais perto, vai ver terminal Varginha. Ou seja, é um conhecimento de mundo
né, sensível, através da nossa sensibilidade, do nosso sentido, mas que não é um conhecimento definitivo, que ele pode nos enganar. Ou seja, o conhecimento muda, esse tipo de conhecimento muda toda hora. Porém, ele fala sobre o outro mundo do conhecimento, que é o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, né? Ou seja, somente compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, da racionalidade, né, da busca do conhecimento, busca a essência do bem e do belo. Esse filósofo tinha uma visão negativa do mundo sensível, considerava o território do homem comum, preso às coisas do cotidiano. É mais ou menos o que Santo Agostinho vai falar. Olha só, o mundo que nós vivemos é um mundo é um mundo insensato, não é um mundo seguro, é um mundo corrompido, como mais ou menos o Platão está colocando aqui, ó, território do homem comum preso às coisas do cotidiano. Ou seja, as nossas emoções ficam presas nesse mundo, né? E o que Agostinho fala? Ele vai falar que o mundo das ideias, o mundo inteligível, é o mundo de Deus, onde está a perfeição de tudo, onde tudo é perfeito. E nós, seres humanos, não somos capazes de chegar totalmente a esse mundo. Mas, se nos esforçarmos pela lente da razão, né, deixar esse apego do mundo em que nós vivemos e buscar o mundo das ideias, ou segundo Agostinho, o mundo de Deus, a gente vai chegar à perfeição do conhecimento. Tá? Continuando aí. Segundo ele, o mundo sensível fora organizado por uma espécie de artesão divino, né, o demiurgo, que dera forma à matéria desorganizada ao imitar as exigências do inteligível. Esse demiurgo seria um deus mau, que colocou, que fez esse mundo, né? E que o mundo do bem, né? O mundo do belo estava acima desse deus demiurgo, né? Que era o deus do bem, o deus verdadeiro. Olha só. Segundo ele, vamos repetir aqui, ó. Segundo ele, o mundo sensível foi organizado por uma espécie de artesão divino, o demiurgo, que dera forma à matéria desorganizada ao imitar as essências do mundo inteligível. Este, por sua vez, era entendido como o reino da inteligência, o logos. Em grego, a palavra logos significa inicialmente a palavra escrita ou falada. No entanto, com o desenvolvimento do pensamento filosófico, passou a ter um significado mais amplo, abrangendo toda a razão humana. A gente vai ver também nessa questão chamada gnose, né? O conhecimento através da racionalidade, da razão, do pensamento, que segundo a gnose se chegava ao conhecimento verdadeiro. Então, o gnosticismo, né? Ele vai ser muito concorrente do pensamento cristão, que é para algo sobrenatural, de Deus, ou seja, e vai pregar algo que o sentimento, a sensação humana não consegue alcançar, ao contrário da gnose, que é pelo pensamento humano, pela racionalidade, pela busca que se chega ao Deus verdadeiro. Continuando. Além disso, Platão afirmava a superioridade do mundo inteligível, considerando como filósofo aquele que o descortinava, ou seja, abria os olhos, que era um mundo perfeito, né? Ia além da imitação, além dos sentidos que nós, seres humanos imperfeitos, temos, né? E aproximando da contemplação das essências. Segundo, ainda reforçando o pensamento de Platão, o conhecimento que nós temos do mundo, ele é muito limitado, né? A gente não consegue chegar totalmente, pelo nosso sentido, à essência. Ou seja, então a gente tem que sempre buscar, através da razão, do intelecto, reforçar cada vez mais isso para chegar ao verdadeiro conhecimento. Olha só, no livro 7 da obra A República, Platão apresentou a alegoria da caverna, também conhecida como mito da caverna, para demonstrar o processo vivido pelo filósofo em busca do conhecimento verdadeiro. Então, pessoal, quero que vocês leiam
essa história para a gente poder comentar dentro das nossas lives, que é o mito da caverna, né? Tem também, depois de ler, procure no YouTube alguma coisa em relação a isso, alguma animação que mostra como chegar ao conhecimento verdadeiro. Ele vai mostrar os homens presos numa caverna, sempre viveram naquele ambiente, eles são presos, escravos, presos pela caverna, na caverna, virado, né, de frente para uma parede. E que tudo que acontecia no mundo lá fora, dentro dessa caverna, era refletido na parede. E para eles, aquela reflexão, aquele reflexo que tinha na parede, era o mundo real, era o único mundo possível de se conhecer. Até que um dia um determinado escravo se desprende das correntes e sai da caverna e vai ver como é que o mundo é lá fora, saindo da caverna. Porque até aquele momento ele só tinha um conhecimento de mundo através do reflexo que as coisas lá de fora faziam o seu reflexo dentro na parede da caverna. Né? Então, quando ele se desprende da caverna, ele sai dessa escuridão e vai conhecer o mundo exterior. É a partir dessa história do mito da caverna, né, dessa libertação do homem que sai da caverna e vai conhecer o mundo, que o Platão faz a sua teoria do mundo sensível e do mundo inteligível, ou o mundo das ideias. Ok? Então, pessoal, leia esse texto aí, que eu quero discutir com vocês na nossa live sobre esse texto, que é bem interessante, né, que mostra esse mundo, essa divisão de mundo do sensível e inteligível protagonizado pelo Platão. Tá? Então, recapitulando, mundo sensível, segundo Platão, é o mundo que nós temos através dos nossos sentidos, que é enganoso, que muda muito, né? Ou seja, que nos deixa determinados vícios e impede da gente enxergar o verdadeiro mundo, o mundo das ideias, que vem através do intelecto, da razão, do reforço cada vez constante, mais constante da razão. Ok? Pessoal, a gente fica por aqui nessa aula de filosofia e nos conversamos mais, e a gente vai conversar mais durante as lives, tá ok? Tchau para vocês, fiquem com Deus.